Está no ar mais um episódio do SelvaCast, a selva de protagonistas e histórias que inspiram. Eu sou a Catiúcia Oliveira. E eu sou Bárbara Belém. E hoje nós estamos aqui recebendo ela, que é a rainha dos arquétipos e estrategista digital. Gabriela Mota, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, obrigada. Seja muito bem-vinda à nossa selva, fica à vontade. E hoje é um episódio, assim, muito especial, né? Todos são especiais, mas esse em especial, a gente vai ter surpresas. Então, acompanha a gente até o final, porque vocês sabem que está chegando o Dia das Mães aí, né? E hoje a gente improvisou aqui esse cenário, fez toda essa mudança de cenário aqui, que é o que vocês são acostumados a ver, né? Então, a gente teve essa mudança, porque hoje é um episódio para lá de especial. E, Gabi, para a gente começar aqui, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente de quem é a Gabi. Então, gente, eu sou a Gabriela Mota, eu sou estrategista digital, sou sócia da agência Águia Marketing e nós posicionamos pessoas no digital e hoje estou prestando consultoria de arquétipo para marcas, para construção de marcas. Que ótimo! Nesse mundo digital que a gente está hoje, né? Super importante ter um posicionamento bem elaborado, baseado não somente que a gente traz ali um pouco, né, do nosso perfil, né, da nossa Da nossa persona, essência. só que também tem que ter estratégia, né, Gabi? Sim. Sempre tem que ter ali dentro da nossa personalidade, um posicionamento bem elaborado mesmo, e dentro da nossa essência, igual você falou. Exatamente. Hoje a gente já entendeu, né, que o digital, ele é a avenida mais movimentada, né? E ter profissionais como você ali para trazer esse direcionamento faz toda a diferença, não é, Gabi? Sim, eu acho que hoje as pessoas que estão no digital, os empreendedores, eles precisam de alguém que realmente pegue na mão deles. E muitos ficam muito perdidos porque quer copiar o colega, quer copiar o concorrente. Ai, você tá dando certo para esse daqui, então tem que fazer isso. E as pessoas acabam perdendo um pouquinho a autenticidade, a essência. A gente tem muita dificuldade de. Eu costumo dizer que, como nós somos muito executores, né? O empreendedor, ele é muito executor. Ele tem muita dificuldade de colocar em prática, de realmente fazer aquilo que dá certo. É aquele famoso cada um no seu quadrado, né? Cada um faz aquilo que tem competência, né? Uhum. E quando a gente, às vezes, quer ultrapassar a linha, aquela barreira do que é a nossa competência, acaba ficando dessa forma, né? A gente copiando algo que tá dando certo e que nem sempre vai dar certo para mim, porque tá dando pra Catiúce, né? Às vezes o seu público não vai aceitar muito bem aquilo. Então a gente tem que analisar todas as nuances, né? E entra também a questão das trends, né, virais e tal, e aí entra aquela coisa louca que sai todo mundo pegando, querendo viralizar, sendo que muitas das vezes são trends que não fazem sentido para o seu negócio, para o seu posicionamento, né, igual as famosas dancinhas, que eu acho, né, tem posicionamento que não combina, né, com essas dancinhas, e a gente sabe que isso realmente danifica um pouco o posicionamento desse profissional. Você tem algum caso assim que você já pegou em relação a isso, de uma marca que estava ali defasada realmente, com um posicionamento muito incondizente com o profissionalismo, com a área de atuação? Sim, várias. Nesse mundo assim de Virgínia, todo mundo acha que porque deu certo pra Virgínia vai dar certo, mas a Virgínia, ela é muito na essência dela. Sim. Aquela é a essência E dela. o público dela também, E o né? público dela. Uhum. E aí muitos profissionais acham, nossa, essa menina ela dança aqui, então vou Eu vou postar meu dançar café da também, que manhã vai funcionar. dançando. Muitos acham. E realmente não é da essência da pessoa. Você senta pra conversar com a pessoa, pra fazer uma mentoria, uma consultoria, e a pessoa pega e fala: não, mas eu nem gosto dessa música. Então por que que você tá postando? Ah, porque todo Porque é mundo moda, né? posta. É o de todo mundo. São vários profissionais que chegam assim. Então, o copia e cola, ele realmente não combina, né? Você tem que... Claro que tem ali, por exemplo, dentro do seu trabalho hoje, se tem alguma trend referente a isso, que combina com o seu posicionamento, aí sim você já pode trazer. Agora, né, uma pessoa, vamos supor lá, você é
uma estrategista, né, digital, e você traz lá uma música de um funk, uma trend de um funk viral lá. E aí você começa a fazer aquilo. Eu acho, ao meu ver, aquilo não tem sentido, Não. certo? Agora é É a diferente. mesma coisa de se fosse um médico. Você Isso, imagina um médico ali postando um funk bem pesadão? É o público exatamente. dele? Não. Belo exemplo. Realmente é bem incondizente mesmo, né? E hoje a gente vê não só isso, né? A gente também vê, eu principalmente, né? Eu sou contadora e eu vejo muito vídeo de empresários, empreendedores que quer trazer sobre a marca dele, mas meio que difamando o cliente. O que Ah, que você pensa sobre isso, Gabi? gente, eu odeio. É assim, é muito pesado. Porque como que você quer que uma pessoa compre de você se você tá falando mal dela? Você não compraria dessa marca. Como que você fica desmerecendo o seu cliente? Porque, querendo ou não, pode ser uma situação engraçada, uma situação assim, inusitada, que vai envergonhar a pessoa, e a pessoa vai falar, ah, eu não vou comprar. Deixar o cliente constrangido. Deixa. Porque tem o cliente que vai se identificar, né? Mas a Uhum. maioria provavelmente não vai, né? Vai ficar receoso com a E para pessoa. essas pessoas que geralmente têm esse costume, né, de trazer esses vídeos mais polêmicos, qual que seria a sua sugestão? Gente, eu gosto de uma polêmica, mas a gente precisa usar a polêmica de uma forma estratégica. Uhum. A gente pode ver pela Cíntia Chagas. Ela usa a polêmica de uma forma estratégica para vender o curso dela, para vender o posicionamento dela, e as pessoas compram. Mas você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, até porque hoje a internet tem essa dinâmica de cancelamento, tem essa. A internet não é mais uma terra sem lei, então você não pode falar o que você pensa. É, Sempre. Você tem que tomar esse cuidado. tem que trazer a sua verdade, só que com essência e com cautela, né? Realmente com estratégia, é a Uhum, palavra mais certa. Porque o que está fora ali do seu posicionamento, o que está fora ali daquilo que você deseja atrair, você não deve trazer, porque não vai combinar. E também, se você for uma pessoa que é uma cópia, que não joga a sua verdade, que não joga a sua personalidade no seu negócio, também não vai fluir. Por quê? uhum. Fica mais difícil para o cliente se conectar, se identificar com você, na verdade. E também essa questão da estratégia, existe, né, dentro do marketing, dois tipos de conteúdo, que é o conteúdo de conversão e o conteúdo de captação. Uhum. Né? O de captação é onde você vai realmente trazer conteúdos para captar pessoas, como o Uhum. próprio nome já diz. Atrair, né? Isso, e o conversão já é diferente, que é onde você vai converter quem já está na sua base ali, e entra a questão da polêmica também, que a gente tem ali, quebra de crença forte, Uhum. né? Você vai entrar com curiosidade, com polêmica, só que aí você já tem que saber usar esses conteúdos dentro daquilo que faz sentido, Isso. certo? A gente sempre tem que ser intencional em tudo que a gente for fazer. Exato. Desde a primeira postagem que você vai fazer, a um vídeo que você vai postar, a roupa que você vai usar, tudo tem que ser intencional. Porque senão você choca as pessoas ali, é muito difícil. E sobre essa questão, Gabi, você acredita que a pessoa ela tem que ser inteiramente profissional, ou seja, ela tem que estar intacta ali no profissionalismo dela o tempo todo? Ou você acha que ela pode dinamizar isso? Ela pode dinamizar, mas tudo com muito cuidado. Uhum. Igual, muitos do marketing falam, você tem que ter só um perfil, profissional e pessoal só um perfil. Eu, particularmente, eu prefiro ter o meu perfil pessoal separado. Lógico que eu posto algumas partes do meu dia, eu posto com a minha filha, com a minha família, mas tem algumas coisas que eu não postaria no profissional. Então a gente tem que ter esse pensamento, tem que ser intencional em tudo que você for postar, É, porque você é uma marca. Como que as marcas postam o que elas querem? só que aí, assim, como a gente entra dentro dessa questão da estratégia do posicionamento digital, realmente tem que ter esse cuidado. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que tem que ter um perfil mais humanizado, né? Uhum, Que é onde realmente vai gerar uma conexão mais profunda com a marca.
Porque eu tiro por mim, eu particularmente, eu não me conecto muito com marcas que só possam um profissional, ou Uhum. seja, tá o tempo ali, o tempo todo ali vendendo, falando de vendas, falando do que faz, do serviço dela, mas não traz ela, não traz um pouco do dia a dia. Eu, inclusive, é uma das minhas mentoras que eu amo de paixão e eu super recomendo, que é a Clara do Vale. É um nome muito forte dentro do quesito de marca pessoal. E a Clara do Vale, ela traz uma essência, assim, ela realmente, você vê, ela transborda a personalidade dela, só que ela traz do dia a dia dela, ela usa ali um pouco de conteúdos, assim, que é engraçado, ela é nordestina, né? Então, eu, particularmente, eu gosto muito do povo nordestino. E eu me conecto muito com a história de vida dela, com o que ela traz, e ela dinamiza isso de uma forma muito estratégica, né? Porque ela trabalha com marca pessoal. É, e você acredita que a gente consegue trazer essas duas vertentes sem Sim, deixar de ser a gente de uma forma mais leve, mas também sem deixar de ser profissional, né? sim. Mas tudo isso muito bem pesado, muito bem pensado. A gente consegue. Eu sou super a favor de postar o seu dia a dia, mas você tem que pensar como que o seu público vai reagir àquilo. Se vai ser bom para o seu posicionamento no profissional. Eu acho que tudo depende também do que a pessoa, qual que é o serviço O que que ela ela oferece. oferece, né? Tem alguns que tem que tomar muito mais cuidado. Muito mais cuidado. Porque, querendo ou não, eu tomo, por exemplo, assim, uma pessoa que trabalha com estética, por exemplo. E essa pessoa posta e tal, o profissional dela, mas aí ela sai do consultório e vai para um bar e mostra enchendo a cara a noite inteira. Ah, Você acha que aquilo o seu público vai gostar? Você acha que é intencional? Você acha que você vai querer ser atendido por uma pessoa Que saiu que da faz uma balada. harmonização facial e acabou de sair da balada? realmente, isso gera Exatamente. até uma certa desconfiança, né? Porque você já fica um pouco, insegurança, na verdade, né? Você fica As pessoas inseguro. falam assim, ai, mas eu não posso viver. Você pode, mas você não precisa Não é tudo que postar você tem que tudo. postar, né? Uhum, Inclusive, você trouxe esse exemplo do médico, eu acho muito interessante. Suponhamos que você é uma médica e aí você sai do seu plantão, né? Você sabe que médico vive de plantão em plantão, né? Aí o uhum, médico sai do plantão, vai direto pro bar, beber, farrear, e aí ele tá ali postando os stories dele o tempo todo com bebida. Aí no outro dia ele tem que fazer plantão de novo, ele vai atender e aí, né? Poxa, Se peraí. você é paciente desse médico, você segue ele, você vai querer que ele te Você não vai atenda? se sentir segura com esse médico, né? É incoerência. Então, Eu, realmente, é incoerente mesmo. eu realmente, eu vejo o Instagram ali como um catálogo profissional. Igual às vezes a Catius falou questão da gente postar o dia a dia, né? Uhum, A maioria dos meus clientes são maquiadores, manicures, cabeleireiras. Então, assim, o que que eu acho que seria o ideal para elas ali? Você me diz se isso é o certo ou não. O que que você acha? Elas realmente trazer o dia a dia, mas o dia a dia que eu quero ver. Qual que é o uhum, dia a dia que eu quero ver? Ela arrumando um cabelo, ela às vezes fazendo uma unha, como que ela recepciona um cliente. Eu não quero ver se ela tá. Às vezes pode sim, pode até postar. Ela indo para academia, uhum, ou ela fazendo. Limpando a casa, que às vezes a gente tem ali aquele hobby, né, do dia a dia, vou uhum, limpar a casa. Só que eu acho que para esses profissionais, o mais ideal seria realmente trazer a rotina mais voltada para o que o cliente quer ver. uhum. Seria isso mesmo? Qual que seria a sua Eu opinião nesse gosto ponto? bastante. Porém, eu também gosto da pessoa que posta ainda academia, porque ela vai estar cuidando da saúde dela. E se ela cuida da Se ela... estética, por exemplo, Uhum. ela vai estar cuidando da saúde dela. Então, ela vai estar meio que atraindo esse público que quer se cuidar mais, que quer fazer uma academia. É, as donas de casa, por exemplo, podem postar sua rotina, cuidando do seu filho, fazendo aquela comidinha. Gente, isso é família. Isso atrai. Então, não seria um impedimento para uma pessoa que é cabeleireira, que é Não. manicure, seria
principalmente algo essencial para Isso. conectar com o É público que essencial. realmente vai ser Pra aquelas criar essa pessoas que estão conexão. mais cuidando de si. Uhum. Acredito que dentro do que você falou é trazer mais o bastidor que faz parte da rotina Uhum. da cabeleireira, né, da estética ali, por exemplo, igual você falou, se a pessoa trabalha com estética e ela posta uma foto ou um vídeo na academia, ela tá ali se mostrando, inclusive propagando o trabalho dela, porque ela autocuidado. a Uhum. academia hoje é estética, querendo ou não, é estética também, né? Sim. Então, entra aí essa intencionalidade. Por exemplo, que é uma cabeleireira, muitas vezes você vai perguntar para ela o que que você acha que um cabeleireiro tem que postar. Você entra no perfil, tá lá só foto de cabelo, foto de cabelo, foto de cabelo. Gente, o público não quer ver só isso, Eu tá? pergunto isso justamente por isso, porque a maioria posta só aquilo ali, não muda. Aí, qual que é a dúvida? Principalmente das minhas clientes, eu posso ou eu não posso postar? Os meus clientes querem ver isso ou não? Querem. As pessoas, elas vão por causa de você. É igual a Érica fala, né, a minha sócia. Ela fala que primeiro é o CPF, depois o CNPJ. Então as pessoas querem se conectar com você. Você vai comprar, você vai fazer alguma coisa de uma pessoa que você não gosta, que você não tem afinidade, que não tem o posicionamento que você tem, não tem os mesmos valores que você. Inclusive, se eu entro no perfil da Gabi e eu não vejo o CPF dela ali, a gente sempre destaca isso, né? Uhum. Porque aqui a gente acredita, e a gente tem uma frase muito forte, que é CNPJ gera lucro, mas só o CPF gera conexão. Então, se eu entro no seu perfil do Instagram e eu não vejo ali escancarado o seu CPF, Kátia, como assim? Eu vou deixar o meu CPF escancarado ali? Não, não é isso não, mas é eu entrar no seu perfil e eu identificar a sua persona, a sua personalidade e, ao mesmo tempo, o que você faz, que é o seu CNPJ, entendeu? Então, tem que ter essas nuances de profissional, pessoal, só que Pessoal. dentro da intencionalidade do seu posicionamento. E, Gabi, essa questão aí já dos posicionamentos, a gente entra na parte dos arquétipos, né? Que você trabalha com isso também. Me conta um pouco, me avaliando assim, me fala aqui, vamos entender. Vou me dar como exemplo aqui, mas você já entrou no meu perfil, você acompanha a gente ali. Qual perfil você acha? Qual é o meu arquétipo? Qual o arquétipo da Bárbara? Faz essa análise rápida aí Vamos pra lá, gente. gente. Eu trabalho com os arquétipos de Carl Jung, né? E a gente faz um teste comportamental pra gente entender a essência da pessoa e a tríade arquétipica. Então, eu não chego pra você e falo, esse é seu arquétipo. É. Por quê? Como que eu falo qual que é seu arquétipo se eu não estudei a sua personalidade, se eu não estudei a sua essência? E é um pouco defasado também o termo do arquétipo, porque tem muita gente que fala assim, ah, é só fazer um teste na internet. Você faz ali 5 minutinhos, tá? Mas eu não entendo do seu passado. Eu não entendo como que você tá no presente. Eu não entendo o que que você quer pro seu futuro. Então, eu trabalho com esse teste de personalidade mesmo, que é um teste bem psicológico, pra gente entender qual que é a sua essência. Eu nunca vou chegar na pessoa e falar, você é tal. Eu tô lutando pra Erika fazer o dela, porque eu já percebi algumas coisinhas nela, mas, tipo, eu quero fazer, pra mim ter certeza qual que é o seu. Não é simplesmente falar, ai, o meu Uhum, arquétipo é o arquétipo da governante. uhum, Aí você vai olhar o perfil, eu acho muito engraçado isso, porque assim, gente, arquétipo é uma coisa que não é brincadeira, só que as pessoas, sem entender, elas acabam se posicionando de forma muito errônea. uhum, Aí você entra no perfil da pessoa, é o que você mais vê, você entra no perfil dela, tá lá. Governante escancarada, foto de carão e tal, blazer, unha vermelha, batom vermelho e tudo mais, tudo vermelho. Governante. uhum. Aí você vai nos stories da pessoa, que é o que eu falo aqui, stories é doutrinação. É onde você entra de fato em conexão com o seu público. É onde o público realmente conhece. Aí você entra no stories da pessoa, não tem nada de governante, gente. A dicção, a fala, o Uhum. comportamento, a forma como ela se posiciona nos stories, não tem nada de governante. E muitos Então você acreditam já que chega para assim, demonstrar essa autoridade, eles têm que usar o arquétipo da governante. isso, e não Eu é, tenho uma né? cliente que foi assim, ela virou pra mim e falou, tal pessoa que foi antes de você,
Me falou que eu tinha que usar a governante porque eu sou advogada, então tem que demonstrar autoridade. Só que ela não é governante. O mesmo vale para mim, porque como eu sou contadora, a visão que você tem é o terninho, é você Uhum. tá ali mais. Eu tenho esse meu lado, mais séria, mais quieta, né? Mas assim, eu também, é igual você falou, eu concordo super que tem que ser avaliado tanto passado, presente, futuro, o que que eu quero para trazer realmente a essência da Até E pessoa. porque muitas pessoas pecam nisso, elas estão perdendo a essência dela. sim, o digital, e justamente por isso, é por isso que é importante a gente estar falando de posicionamento aqui, principalmente para você que quer começar a se posicionar na internet, quer fazer, vender o seu produto, o seu serviço, não sabe como se posicionar. Isso aqui é um assunto importantíssimo. Às vezes você acha irrelevante, mas quando você começa a navegar ali, você vai ver. Muitas vezes tem muita gente que acaba prejudicando as marcas dela por entrar sem um apoio, sem uma instrução. E o que a gente está trazendo aqui é de suma importância. E aí, dentro dessa questão dos arquétipos, outro erro que eu vejo, igual você falou, a pessoa acha que é só o arquétipo da governante que gera autoridade, que não é. Tem muita gente, por exemplo, eu sigo um profissional, inclusive é um dos meus mentores também, e ele é simplesmente o mago, entendeu? Ele tem um arquétipo do mago, do sábio, e ele tem um pouquinho também do bobo da corte. Então, ele é autoridade dentro do nicho dele, tendo esses arquétipos. Sem perder a autoridade. A gente vê, por exemplo, a Mayra Card. Ela fez o rebranding dela agora. E antes ela usava o arquétipo da amante. Agora ela veio com o arquétipo do mago. Aí todo mundo fala assim: ai, mas eu posso trocar de arquétipo? Você sempre tem 3. É a tríade que a gente fala, né? O triângulozinho. Você tem 3. Então um sempre vai ser mais forte que os outros. Porém, você pode brincar ali dentro dos seus 3. Como que você quer passar essa imagem? E agora ela tá usando muito mais o mago para trazer essa transformação para a vida das pessoas que a amante não trazia. Mas ela ainda usa a amante nas roupas. Realmente, você destacou esse ponto da Mayra Card, ela teve esse rebrand, né, da marca Uhum. dela. Agora ela se apresenta como de negro, né? Card negro. Card negro, que eu achei super interessante. Só que, e eu gostei dessa versão dela. Engraçado, né? Como que é essa questão de reposicionamento de imagem? Porque eu, particularmente, com a Maíra antiga, eu não gostava, eu não me identificava com ela. Quando eu vi ela agora de cabelo curto, tons mais, né, naturais, eu Uhum. super me identifiquei mais com ela, sabe? Eu tive Porque essa antes ela era conexão aquela mulher maior. sensual que Sim, mostrava, ai, eu tenho o corpo perfeito. Às vezes a gente fica assim, a gente tem essa objeção. E agora ela veio de uma forma mais acessível. E realmente foi exatamente. uma grande transformação. Mas você pode sim brincar com seus 3 arquétipos, dependendo da imagem que você quer passar. E o, Então tudo é intencional. e o bacana aqui, Gabi, é não só a gente falar sobre essa questão de posicionamento, né? Mas sobre ter um profissional especialista e que realmente vai trazer isso de uma forma de qualidade, de uma forma boa. Porque eu tô no Instagram desde 2020. E eu, por muito tempo, tive muita dificuldade de me encontrar no Instagram. Justamente por seguir aquela modinha de que tem que ser feito assim, se não for assim, não dá certo. Se Uhum. você não fizer de tal forma, você não pode se mostrar. Você é contador, então você não pode trazer o seu lado família, o seu lado. Então, tipo, é aquele trem muito engessado. Uhum. Então, eu senti muita dificuldade. Hoje eu já consigo trazer um pouco melhor esse meu lado, porque eu fiz a questão da marca, da minha marca, e a pessoa que fez a minha marca, ela justamente estudou quem era a Bárbara. Primeiramente, quem era a Bárbara, o que que Bárbara gostava, o que que Bárbara fazia, para depois ela trazer. Então, quando ela me trouxe isso, ela me trouxe essa clareza do que eu precisava fazer, de como que eu realmente, de que eu poderia ser eu mesma. E eu acho que é a maior dificuldade, porque quando a gente vai para esses posicionamentos, para esses arquétipos de cursinho prático que você faz ali e você fica naquilo ali, você não sabe como colocar na prática, é onde acaba fazendo a gente se perder e a gente desgostar daquilo que a gente está fazendo. E Você não vê travar, né? sentido. Muita gente fica, muitos profissionais, né, ficam pelo caminho por conta disso, Sim. porque tentam ser algo que não são e aí se decepcionam, não se entregam naquilo e não faz sentido. Por quê? Porque você não está sendo você. E o tempero da sua marca,
o tempero da sua marca é a sua personalidade. Se você não traz a sua personalidade para jogo, não traz a sua essência para jogo, eu não me conecto, você fica insatisfeito porque você não se sente à vontade para se posicionar ali. E essa questão que você destacou também dos 3 arquétipos, né? Uhum. É importante a gente ressaltar que a gente tem todos, né? Quando a gente fala tem dos todos. arquétipos do Jung, né? A gente traz os 12 arquétipos, só que é importante destacar que todos nós temos os 12 arquétipos, a gente tem esses traços, só que a gente tem uma tríade que se destaca o mais mais forte. e um que é predominante, ou seja, o seu predominante pode ser o governante, o outro, né? O complementar. Inocente, Isso. amante. Então, é isso. Eu, particularmente, eu fiz um teste e eu me identifiquei muito com isso, com esse teste. Inclusive, eu fiz o teste pela internet também, foi coisa rápida, mas, igual você falou, é algo que tem que ser mais profundamente e você tem que ver se realmente faz sentido. O meu, por exemplo, deu o arquétipo do herói, da inocente e também da amante. Entendeu? E eu, para mim, que eu não tinha esse arquétipo da inocente. Eu tinha para mim que não. Só que quando eu fui analisar por quê, eu realmente eu soube entender. Mas é uma nuance da minha persona. Uhum. Só que eu não me identifico completamente com isso. Eu já me identifico mais com o arquétipo do herói. Eu já sou mais da ação, entendeu? Eu já sou mais do palco. Então, o meu lado inocente, o meu arquétipo inocente, ele se só manifesta complementa. mais nos meus relacionamentos, por exemplo, entendeu? No meu lado profissional, ele não se manifesta tanto. Gabi, Eu já olha, tinha reparado. a gente tá aqui, né? 2 profissionais que falam sobre posicionamento. Eu tô fazendo o papel do leigo aqui. Então, explica pra gente um pouquinho mais sobre essa questão de arquétipo. Você falou sobre a tríade, né, dos arquétipos. E Catius trouxe aqui, falou de tempero. Venda o seu peixe pra gente, menina. Vamos lá, gente. Na consultoria de arquétipo, eu ajudo o cliente desde o início. A gente constrói a marca dele, realmente. Então, tem mentorias comigo, tem mentorias com a Érica junto. Para você aprender a criar conteúdo através do seu arquétipo, eu vou mapear todo o seu arquétipo, entender o seu passado, o seu presente, o que você quer para o seu futuro. Eu vou entender qual que é a sua essência, para você conseguir captar pessoas e clientes que tenham a mesma essência que você. Porque as pessoas vêm para você, eles te escolhem, eles compram de você, porque eles se identificam com você. Então não adianta nada você tentar vender para uma pessoa que não se identifica com você e com a sua marca. Então, a gente vai mapear toda a sua essência, a sua personalidade, para a gente conseguir construir uma marca que realmente vai se destacar. Uma marca que não vai passar uma semana e vai querer desistir, porque não está conseguindo. E é o que eu falei, muitos querem, o arquétipo da governante não é a governante. E aí, como que a pessoa quer sustentar uma máscara? Você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Gabi, eu acredito assim, eu entendo, não entendo profundamente, mas eu entendo um pouco sobre posicionamento, sobre essa questão de arquétipos. E você acredita que é possível, por exemplo, hoje eu estou nessa fase atual da minha vida, eu estou dentro dessa tríade, né, da amante, a inocente e o herói. Você acredita que vamos supor, daqui a um ano, eu posso estar em um novo nível? Isso pode ser mudado, alterado um pouco? Daqui 1 ano não, mas daqui 5 a gente faz seu mapeamento de novo. Por quê? O ambiente que você tá, ele pode modificar. Você pode, daqui a um tempo, tá mais amante. Depende da fase da sua vida, do momento que você tá vivendo. Por isso que a gente faz esse mapeamento de passado, presente e futuro. E a fase da Gabi hoje? A Gabi tá vivendo qual momento? Então, gente, a Gabi já foi muito governante. Gente, realmente, eu fiz vários testes e eu sou governante. Porém, agora eu tô no amante. Porque eu virei mamãe. Então, eu tô nessa fase mais família. Eu tô nessa fase de me reencontrar.
Eu sou criativa também, a minha tríade é governante, amante, criativa. Então, tô nessa fase criativa, na fase profissional, mas muito amante na fase que eu tô vivendo a minha vida agora. É muito interessante falar isso, porque, assim, algumas pessoas, igual eu falei, a pessoa fala, eu tenho o arquétipo X e você vai ficar. Gente, isso pode mudar. É igual a Gabi falou, vai depender do ambiente, vai depender também O do seu seu momento momento de de vida, vida. porque às vezes hoje você tem sonhos, você tem objetivos de vida que podem mudar daqui a um tempo. Então, quando esses objetivos eles mudam, isso quer dizer também que o seu momento atual alterou ali a sua tríade arquétipa. Entendeu? Por quê? Porque sonhos que você tinha lá no passado hoje não fazem mais sentido para você. Então, E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem mudar. Tá tudo bem deixar algumas coisas de lado. Tá tudo bem você se reinventar. E eu aprendi isso na vida. Que tá tudo bem. Não é um fracasso você mudar. Não é um fracasso você se reinventar, você se reencontrar lá na frente. isso, inclusive, é algo que eu falei recentemente, que a nossa personalidade, ela é muito vasta, né? Uhum. Quando a gente fala do eu, o eu é muito complexo, é algo muito forte, é algo muito poderoso. Então, quando a gente fala do eu, é uma infinidade de coisas, sabe, que abrange. Então, esse eu, ele vai evoluindo constantemente. Esse eu, ele vai mudando. Então, principalmente quando você está ali num processo de melhoria contínua, que é o que eu acredito bastante, você está sempre evoluindo. Então, hoje, coisas que você acredita hoje, talvez amanhã já não faça mais sentido para você acreditar. Então, você vai tendo ali o conhecimento, o autoconhecimento. Então, quando você percebe isso, que a sua, o seu princípio, ele vem do eu, você começa a estudar esse eu, você começa a desenvolver esse eu, e você vai vendo coisas que fazem sentido, coisas que deixam de fazer sentido. E, gente, até a amizade, né? Eu estava olhando, estava meditando sobre isso, porque tem pessoas que vão ser amigos dependendo da sua fase hoje. Amanhã, talvez essas pessoas elas não façam mais sentido na sua vida, você não faça mais sentido na vida delas. Então, tem amigos que são para sempre, tem amigos que são de fase, e tá tudo bem. Por quê? Porque aquele momento atual, aquela pessoa se encaixa. Mas às vezes, por exemplo, principalmente quando você muda o seu posicionamento, que é mudar a sua visão de mundo, a forma como você quer levar a vida, muitas pessoas vão se afastar de você. Inclusive, eu vi isso no meu processo dentro do digital. Muitas pessoas, eu percebi que se afastou, e não foi porque houve alguma coisa, não, foi de forma natural. Então, a gente percebe até nisso Isso é como que a gente evolução. segue mudando e tudo pode mudar, nada é para sempre, nada é fixo o tempo todo. E a gente vai amadurecendo e vai Vai. entendendo que é a vida. E tá Exato. tudo certo, tá tudo bem. E Gabi, como que você se começou essa fase da sua vida de trabalhar, de se tornar aí a rainha dos arquétipos? Então vamos lá, gente. Depois que eu tive bebê, eu falei que eu não ia voltar mais a trabalhar. Aí uma pessoinha, sabe, ficou no meu pé lá no Instagram. Gabi, vem aqui pra gente tomar um café. Gabi, vem aqui pra gente tomar um café. E eu, Érica, eu não vou voltar a trabalhar. Eu me machuquei muito e eu não vou voltar a trabalhar. Ela, não, vem aqui só pra gente conversar. Eu já saí de lá com emprego, gente. Você Era foi. só uma conversa. Era só uma conversa. Eu já saí de lá com emprego. Eu cheguei em casa pro Marcos. Ele, você quis ficar ou você decidiu mesmo não voltar a trabalhar? E o Marcos sempre me apoiou muito. Eu falei, amor, eu não consegui falar não pra Erika. E aí estamos aí, já vai fazer quase um ano, né? E antes disso, você já trabalhava com o arquétipo? Com o arquétipo tem uns 2 anos, mas eu aplicava com os meus clientes, mas não fazia uma consultoria. Eu aplicava nos conteúdos. Com o marketing, eu trabalho há 5 anos. 5 anos com marketing. E Gabi, você disse que nessa sua fala aí você falou que você não queria mais trabalhar. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, gente. Então, vamos lá. Quando eu engravidei,
No dia que eu descobri que eu tava grávida, que eu postei minha felicidade de estar grávida, eu perdi todos os meus clientes. Sério? Então, assim, os 3 primeiros meses da minha gravidez foram muito difíceis pra mim. Porque eu já estava acostumada a correr atrás, eu tinha agência, eu tinha um escritório, eu tinha 2 funcionários. Gente, E de um dia para o outro, eu perdi todos os clientes. Isso tudo porque você compartilhou uma felicidade de ser mãe e aí. Então, uma das clientes me falou: como que você vai conseguir trabalhar com o bebê no colo? E era mãe. E eu falava: gente, mas do jeito que as pessoas falam, parece que minha vida acabou. Parece que eu vou me resumir a ficar com uma criança no colo o tempo inteiro. E realmente foi um baque, assim, a minha gravidez não foi planejada. Realmente eu falo que foi Deus que falou, é hora de você parar um pouquinho, pra você dar atenção pra sua família. Porque eu estava naquela loucura, trabalhando 24 horas por dia. Então, assim, eu falei, eu não volto a trabalhar mais com isso. nessa fase, então, Gabi era 100% governante. Você 100%. queria executar, fazer Eu queria dominar o acontecer. mundo, eu queria ser aquela mulher poderosa, eu queria ser aquela empresária. E Nossa, mas eu fiquei chocada, porque com o fato de você compartilhar sua felicidade como em ser mãe, e daí, nesse momento, você perdeu os seus clientes, e sendo essas clientes mulheres e mães. É muito engraçado isso, mas realmente existe dentro, não só do meio profissional, mas de modo geral, existe uma rivalidade muito grande entre as uhum, próprias mulheres. Não E é? eu vejo que não é nem só isso, Catiúcia. Eu sou mãe também, minha pequena, que não é mais pequena, tem 9 anos. E as pessoas têm muita mentalidade de que a maternidade, ela estraga qualquer coisa que você queira construir. Que a partir do momento que você tem um filho, você não vai conseguir fazer mais nada. uhum. E eu vou trazer para você depois, porque eu quero que você conte como que foi essa fase depois da maternidade. Só que eu sou um exemplo de que a maternidade, ela pode ser algo muito bom pra gente. Para Uhum. mim, minha filha foi a minha bênção. Então, eu engravidei dela no primeiro semestre de faculdade, 5 anos de contabilidade, né? Eu engravidei e eu não eu não tinha planejado, não era nada planejado, e assim, deu super certo, porque igual você falou, foi planejado por Deus. E em momento nenhum, a minha filha foi o meu impedimento. Ela foi a minha força. Eu ia para a faculdade de ônibus, carregando um bebê, uma mochila com a cadeirinha nas costas, e eu consegui vencer, não fiquei de recuperação em nenhuma matéria, graças a Deus. E graças aos meus colegas, pessoas que me ajudaram, algumas pessoas somem naquele momento, outras aparecem e te traz realmente a luz que você precisa. E eu, igual você falou, a Érica foi essa sua luz, né? E eu realmente acredito que tudo tem a mão de Deus. Às vezes a gente perde algumas coisas para conquistar coisas maiores. E trazendo essa sua visão de mãe, as pessoas tiraram a sua credibilidade pelo fato de que você ia estar com o bebê no colo. Como foi essa fase para você depois do bebê no colo? E que a Érica te chamou ali para trabalhar com ela, te trouxe essa nova visão, essa nova oportunidade, que sim, você poderia ser uma grande empresária, que você poderia se tornar a rainha dos arquétipos mesmo com um bebê. Então, gente, assim, o começo foi muito difícil. Eu reconheço. A Erika teve muita paciência comigo. Eu tava realmente traumatizada com as pessoas. Eu não conseguia conversar com o cliente, eu vou chorar. Eu não conseguia conversar com o cliente. Eu tinha muita trava, assim, emocional mesmo. E ela teve tanta paciência comigo, tanta. E ela falava assim, Gabi, eu sei que você tem uma rede de apoio, mas o dia que você precisar trazer a Aurora, você pode trazer. Tinha um dia que eu levava. E a Aurora teve as melhores titias do mundo lá. A Erika mima até mandar parar. Então, assim, eu tive muito esse apoio dela. Muito. E foi muito importante. Hoje a minha sogra cuida da Aurora, cuida muito bem. Eu não preciso se preocupar.
E realmente eu consigo ser mãe, eu consigo ter esse contato o tempo inteiro com a Aurora e consigo trabalhar Essa é a tranquilamente. vantagem do digital, né? Eu já comentei outras vezes, né? Eu queria ser veterinária. E Deus colocou na minha vida a contabilidade. E eu, por um bom tempo, eu não entendi o motivo. Por quê da contabilidade? Hoje eu consigo entender. Hoje a contabilidade, através da contabilidade, eu tenho esse acesso ao digital, essa facilidade de trabalhar ao lado da minha filha, ter mais tempo com ela que eu não teria se eu fosse uma veterinária que tivesse que ficar numa De clínica, de plantão. É. plantão. Eu comecei a faculdade, gente, foi muito doido. Eu comecei a faculdade de enfermagem. Eu nunca imaginei uma Gabriela que trabalhasse com marketing. Nunca. Eu comecei a faculdade de enfermagem porque era o que minha família queria. Minha família toda de enfermeiras, farmacêuticas, todo mundo da área da saúde. E aí eu comecei a fazer a faculdade. Quando deu nem 6 meses, eu tava tão mal. Eu tava tão mal. Eu comecei a ter um início de depressão, eu não ia assistir aula, eu não conseguia. Eu também não conseguia chegar na minha mãe e falar, não é isso que eu quero pra mim. Porque eu tinha medo de decepcionar ela. E aí, um belo dia, eu fui lá e tranquei a faculdade. Peguei, oi mãe, tranquei a faculdade, tá bom? Aí minha mãe, tá bom. Mas agora pra você fazer faculdade, você vai ter que pagar pra você dar valor. Nossa. E eu, tá, o que que eu vou fazer? E foi passando os meses, foi passando os meses. E eu, gente, o que que eu quero fazer da minha vida? Todo mundo sabia o que queria da vida e eu não sabia. E aí minha mãe ficava naquela cobrança, né? Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, Gabriela, eu não acredito nisso. E aí meu cunhado é designer gráfico. E um dia eu vi ele fazendo arte e falei, nossa, que legal isso! Aí ele pegou e falou assim, se você quiser eu te passo o programa. Você vai mexendo pra ver se você gosta e tal. E, gente, foi amor à primeira vista. Achava o máximo. Eu fui aprendendo a mexer no Photoshop sozinha. Porque eu trabalhava, mas o que eu trabalhava, eu era jovem aprendiz na época. Não dava pra pagar uma faculdade. E aí eu trabalhava e ele me deu esses programas, eu ia mexendo, e ele ia me ensinando, eu fui vendo vídeo na internet. Aí que eu vi uma oportunidade. Eu comecei a vender arte. Ah, você quer uma logo? R$ 100. Na época, 2018. Então, essa Comecei foi a a... sua entrada dentro do marketing digital. Foi. E aí eu fui me apaixonando e comecei a fazer faculdade. E aí eu consegui um estágio no Daia. E nossa, foi. Eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo. E aí, logo quando eu saí desse estágio, eu consegui emprego numa loja. E eu falava, ai, você sabe editar vídeo? Gente, sabia editar vídeo? Teve que Não. aprender. Falei, sei. É, Sempre o começa assim, protagonista né? é isso, né? O protagonista tá ali pronto, não sabe, não sei, mas vou aprender. Ele não fala isso, ele fala que sabe. Mas ele vai correr Gente, atrás, ele vai eu aprender. ficava desesperada vendo, na época era TikTok, de como editar os vídeos. Eu ficava desesperada. Mas aí eu ia lá e fazia. Tava difícil, mas eu ia lá e corria atrás e fazia. Eu fui aprendendo tudo sozinha. Hoje eu tenho muita dificuldade em ensinar outras pessoas a fazer, a editar um vídeo, a editar uma foto, porque eu fui aprendendo sozinha. E é muito bom É quando você muito. aprende sozinho, quando você vive o próprio processo, né? Porque, gente, existe possibilidade para tudo e a internet ela abre portas para isso. Às vezes você não detém de um conhecimento, mas se você correr atrás, tudo que você quer na internet hoje você tem. Então, assim, é questão mesmo de interesse. E é muito engraçado quando a gente olha para a nossa trajetória, para o nosso processo. Quando você fala nessa questão de faculdade, eu super me identifico, porque eu também tive um momento da minha vida que ninguém me pressionou da minha família, mas eu mesma me cobrava, porque eu sempre fui aquela criança que desde a época da escola eu queria agradar os pais, eu queria Uhum. estudar, eu queria terminar os meus estudos, eu queria fazer alguma coisa para agradar os meus pais. Só que eu nunca tive essa visão de, sabe, o que que eu queria fazer. E chegou um momento que eu me cobrei, por quê? Porque, poxa, você já está com tal idade, você não está fazendo uma faculdade ainda, o que que você quer fazer da vida? Eu mesma me cobrava. E aí foi onde, porque dentro dos meus cursos sempre foi na área administrativa, eu já me identificava mais com a área administrativa, mas
eu não sabia exatamente qual curso fazer. E foi onde eu entrei para contabilidade. E assim, comecei muito bem e tal, mas, gente, tem momentos na sua vida que você vai mudar. Chega um Vai. momento que não faz mais sentido para você. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem e depois dessa viagem, nada na minha vida mais foi a mesma. Nada. Mudou tudo. A minha visão de mundo mudou tudo. Foi a minha primeira viagem que eu fiz sozinha. Foi realmente uma aventura para mim. E foi onde eu me descobri. Eu comecei a conhecer a Catiúcia de fato. E aí eu voltei com uma visão totalmente diferente. Quando eu voltei para a faculdade dessas férias, eu não era mais a mesma. Eu não queria mais estar naquela faculdade, eu não queria mais estar naquele curso. E foi onde tudo encaminhou para que eu trancasse aquela faculdade. Assim, é, existem coisas que no momento você não entende, mas lá na Sim. frente Deus vai te mostrando por quê. Porque nem tudo que você faz agora não quer dizer que você vai fazer isso a vida inteira. O seu processo, quando você olha para trás, você percebe o seu propósito. E eu vejo isso na minha trajetória. Eu nunca fui de bastidor, então, se você olhar para a contabilidade, acaba que você é um pouco do bastidor. E eu, não, eu já sou. Eu me sinto uma pessoa do palco, eu gosto de Uhum. comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de inspirar pessoas. Então, no meu processo, eu vejo isso. E o que aconteceu com você foi isso, né? Você não se identificou na enfermagem, porque, gente, uma pessoa que ela tá predestinada a uma coisa, não tem jeito de você fugir Eu do não, propósito. eu olho pra trás, eu não me imagino. E Não me eu vi imagino. um vídeo recentemente de um homem falando com o filho dele, né, que ele tinha um sonho de ser jogador. E ele não conseguiu realizar esse sonho. Então, ele tinha o sonho de que quando ele tivesse um filho, o filho dele seria jogador. Ai, Só que o filho dele nasceu sem condições de ser jogador. E isso eu trago para a maternidade, que às vezes a gente olha para os nossos filhos e quer que ele seja algo que a gente não conseguiu Uhum. ser. E acredito que foi o seu caso. Na época, as pessoas, como todo mundo era ali da enfermagem, queria que você também fosse. Então não era um sonho que era seu, Não. era um sonho que isso alguém sonhou para você. Mas, gente, a gente sai do ensino médio, eu saí com 16 anos. Como que Sim, você quer cobrar de um adolescente de 16 anos que ele quer fazer o resto da vida? a minha filha tem 9. As pessoas perguntam: o que você vai ser quando você crescer? Eu falo: calma. Eu queria ser veterinária. Eu queria ser veterinária até quando eu terminei o ensino médio. Eu queria, era meu sonho. Não deu certo. Eu não consegui. Na época era muito caro você fazer medicina veterinária. Uhum. Não consegui bolsa. E eu precisei, mudou completamente. Então, o que que eu aprendi com isso? A vida da gente ela não, não é um plano não perfeito. não é um plano perfeito. E assim, a gente tem que dar liberdade para os nossos filhos de escolher o que eles querem ser e não ser o que eu tenho o desejo que eles sejam. Uhum. Hoje a minha filha, às vezes ela fala: mãe, o que que eu vou ser? Eu falei: não sei, o que que você gosta? Aí ela fica: eu quero ser. Um dia ela quer ser babá, no outro dia ela quer ser técnica de informática. No outro ela já quer ser outra coisa. Eu falei: calma, dá tempo ao tempo, vai fazendo as coisas. Hoje ela pega os meus vídeos do Instagram e começa a editar. Então tá, vai lá. Se você gostar, você faz. É um processo, Eu- né, gente? E foi importante você destacar isso da questão que a Gabi falou, muita pressão familiar. E Sim, hoje, inclusive, é século XXI, gente, mas a gente ainda vê muito isso. Os pais, eles exigem que os filhos, eles depositam, né, muita essa cobrança, muita essa expectativa nos filhos, dos filhos viver a vida que eles queriam viver, mas eles não param para perguntar o que que o meu filho quer? O Uhum. que que você quer fazer da vida? Quais são Mas, os seus sonhos? gente, a minha família ainda, até uns 2 anos atrás, ainda perguntava se eu ia fazer faculdade. Minhas tias, você não vai fazer nenhuma faculdade? Porque na cabeça delas, faculdade é vencer na vida. Na minha já não é. Te entendo perfeitamente. Já não é. Tipo, pra mim, hoje eu não me vejo sentada numa sala de aula. Eu fiz cursos, eu fiz o curso de fotografia, eu fiz o curso de social media do Novo Mercado, que é do Ícaro de Carvalho. Então, eu tenho vários cursos hoje nós que estamos me num fazem. momento que a faculdade não é tudo, né? Tem outros meios para Não. você Se adquirir o você quer conhecimento fazer da área. faculdade, beleza, mas se você não Não quer, se tá tudo identifica, bem né? também. Isso não representa fracasso, tá? É importante a gente ressaltar, porque
século XXI, gente. Há décadas atrás, a faculdade era, sim, um meio, e o único meio, talvez, de você prosperar na vida, de você vencer na vida. Só que hoje, quando você olha para esse cenário que a gente está, quantos formados a gente tem que não trabalham nas suas respectivas áreas? Quantos? Não, e Então, também, né, assim, Catiúcia, há tempos atrás a faculdade era o ingresso no mercado. Então, era é, as profissões que tinha naquele momento. Todas as profissões que tinha naquele momento ou exigiam um certificado, ou você, teoricamente, não era ninguém. e Uhum. Hoje já não é também desse jeito. E também era Hoje, mais restrito, né, o sim, acesso. Hoje não, hoje tem muito acesso e, assim, eu acredito nisso, sabe? Porque eu, particularmente, eu nunca me vi dentro de uma faculdade, gente. Eu entrei na faculdade para agradar o meu pai e a minha mãe, porque eu não queria ser uma decepção para eles. Mas isso por quê? Porque na minha cabeça, na época, era o meio. Isso representava sucesso. Mas, poxa, você se sente tão frustrado quando você está fazendo algo que você não gosta, e quando você percebe isso, você perde esse medo de desagradar, gente, é um peso que sai das suas costas, porque você passa a viver por si, você passa a fazer realmente o que você gosta de fato. E exatamente. essa questão da faculdade, a gente ainda tem muito isso na cabeça das pessoas mais velhas, principalmente. Isso de um modo geral, porque se você não fizer faculdade, você não vai ter sucesso na vida. Quem disse? Quantos milionários a gente não vê hoje que sequer terminaram o ensino médio? Por quê? Porque a gente está na era digital, ou seja, é uma Sim. era totalmente diferente que faculdade não representa sucesso na sua vida. Ressalto que é importante você fazer, porque vai sim te dar um currículo melhor, Depende muito do que mas você é quer o que É, você fazer, depende da né? quer. sua área, Igual a igual. minha área, eu sou contadora. Para mim foi, eu fiz a faculdade toda, eu faço pós-graduação. Uhum. Para Então, você é assim, crucial ter isso. uma Aí às vezes as faculdade. Para pessoas um me. médico é crucial ter uma Exato. Sim, Às faculdade. vezes as pessoas me perguntam, você fez faculdade, mas por que que você está num podcast? Por que que você está na internet? Você deixou de ser contadora? Não, eu não deixei de ser contadora. Simplesmente a era mudou. Se a eu gente não precisa for para o acompanhar. digital, as pessoas às vezes falam, ah, o contador vai morrer, a contabilidade vai morrer, tais profissões vai morrer. Não vai morrer a profissão, simplesmente vai mudar. Se você não mudar junto, você vai ficar para trás. A vida é uma constante Exatamente. evolução. E agora a gente não está mais só na era do digital, né? A gente entrou para a era da inteligência artificial, que realmente, de fato, muitas profissões vão ser substituídas, outras vão deixar de existir, mas ressalto que A gente muita precisa se mão. adaptar. Sim, a gente precisa se adaptar. Inclusive, agora já tem, no Goiás, a gente já teve, né, a primeira formação em profissionais que dominam a inteligência artificial, que é a questão da IA, né, que a gente fala. Mas, assim, é muito importante a gente acompanhar o momento atual. Se você é um profissional estagnado, cara, eu sei fazer isso aqui. Poxa, é igual a Bárbara falou, a contabilidade ela vai ser reformulada, a medicina vai ser reformulada, Gente, é entendeu? tudo. Qualquer profissão hoje vai ser reformulada com essa nova era que a gente está vivendo. Se E eu aí vou num cabe a você. salão, eu quero saber o Instagram daquela pessoa. Se eu vou tomar um café, eu quero saber o Você Instagram daquele procura lugar. primeiro o Instagram. Hoje a gente não pesquisa mais no Google. Sim. A gente pesquisa no Instagram. Instagram é referência, é contato, é catálogo. É E tudo hoje justamente em é o dia. trabalho que a gente destaca hoje, né? A gente destaca negócios, destaca histórias, porque se você tem um Instagram que não aparece você lá, as pessoas elas É. querem ver você. E as pessoas têm que entender que se você não evolui, você fica pra trás. Igual a Erika fala muito pras meninas. Você tem que postar. Porque vai vir uma recém-formada que se posiciona e ela que vai ser procurada. Ela que vai ser referência. Ela pode não ter o mesmo conhecimento que você, Pode não ser tão boa. mas ela se posiciona. E vai vir cliente. Quem não é visto não é lembrado, né? E as pessoas Exatamente. têm que entender isso. E é aquela coisa. Eu sempre falo que não basta ser bom. Você tem que mostrar que você é bom. Uhum. Assim como também não basta saber, as pessoas precisam saber que você sabe. Porque o que que adianta você ter um conhecimento e você não mostra isso? Quem é que vai saber? Quem é que vai te procurar? Como que você vai fazer dinheiro com isso? Se você sabe, por que que você não mostra? Se você não mostra, eu não sei que você sabe fazer, entendeu? Então, o que a gente vê muito isso é que as pessoas acham que, eu tenho conhecimento, isso é suficiente. Não, cadê o posicionamento?
E, Gabi, voltando lá para a sua fase da maternidade, né? Você teve ali a fase que você descobriu que você estava grávida, seus clientes todos se afastaram, você teve ali a sua luz, que foi a Érica. Como foi para você depois desse momento e o que você notou diferença em relação a essas pessoas que se afastaram? Como tem sido a sua visibilidade desde então? Nossa, gente, muito diferente. Assim, eu sou muito grata à Erika, porque ela realmente trouxe uma Gabriela que tava meio perdida, que eu não tava me reencontrando mais. Principalmente depois da maternidade, você fica tão focada no filho que você se esquece um pouquinho de você, de quem que você Sim. é. Então, assim, eu sou muito grata porque ela realmente trouxe a Gabriela de volta. Tá trazendo ainda aos poucos. Tem muita coisa que antes eu fazia que eu fiquei meio travada de voltar a fazer. Eu brigo com os clientes, mas eu ainda tenho um receio de postar story, de postar falando. Você ficou travada pelo fato das pessoas terem se afastado naquele Sim. momento principal. Então você meio que se Gerou um certo Fechou. Eu me bloqueio, né? fechei. Eu me fechei. Então, assim, ela vai me mentorando, né? E ela vai me ajudando realmente a trazer essa Gabriela de volta. Hoje, essas pessoas, eu não tenho muito contato. Eu falei pra vocês sobre isso, eu tenho um problema de ter contato com as pessoas que me machucaram. É, então, eu não tenho muito contato. Porém, as pessoas já me veem como referência, já me veem como uma ótima profissional só por estar do lado da Erika. Porque você mostra o resultado do seu trabalho também, né? A gente vê ali os conteúdos que você faz realmente são muito criativos, muito importantes para destacar as marcas. E você trabalha também com reposicionamento? Sim, a gente faz o reposicionamento de marcas. Se a pessoa quer se destacar, quer mudar aquele posicionamento antigo, a gente faz. E a gente entrega todo aquele projeto para a pessoa seguir em frente. Muitos não seguem, que esse é o problema. É que a gente prefere pegar para posicionar. A gente fazer e crescer o perfil para ser um case de sucesso. Uhum. Agora, muitas das vezes a gente reposiciona e a pessoa não segue com posicionamento. Gabi, agora que a gente falou dessa questão de trabalho, né? A gente falou da sua trajetória profissional, eu queria que você trazesse para a gente em relação à questão da maternidade, né? Porque é um desafio igual você expôs, Uhum. e eu queria saber de onde você veio, quais são as origens da Gabi. Me conta um pouco sobre você. Vamos lá, gente, eu não vou chorar. Vamos lá. A minha mãe biológica, né? Eu contei pra vocês um pouquinho antes. A minha mãe biológica me teve com 14 anos. 13 para 14. E ela me abandonou na UTI do hospital. O médico tinha falado pra ela que eu não podia mamar a mamadeira, porque eu tinha que esforçar pro meu pulmão desenvolver. Eu nasci com o pulmão mal formado, então eu fiquei 2 meses na UTI. Eu tenho todos esses laudos. E um dia ela saiu, falou que ia pra casa tomar banho e sumiu. Não voltou mais. Não voltou E mais. você ficou com quem? Então, a minha avó expulsou ela de casa e ela foi morar com a minha bisavó, que no caso era a avó dela. E já tava tudo montado, o meu quarto, enxoval, tudo na casa da minha bisavó. Então, eu fiquei no hospital. A minha mãe adotiva trabalhava no hospital, era enfermeira do hospital. E eu fiquei com a minha bisavó. Quando eu tava com 1 para 2 anos, ela voltou, assinou um termo de guarda pros meus bisavós e sumiu de novo. E ela não apareceu até ter 18 anos. É, eu morando com a minha bisavó, quando eu tava com 3 anos de idade, 2 para 3 anos, a minha tia, que era filha da minha avó, matou ela na minha frente. A minha tia tinha esquizofrenia e ela pegou uma marreta e tacou na cabeça da minha avó. E eu lembro. E só aí eu fui morar com a minha outra tia, que era enfermeira do hospital, que já cuidava de mim.
E minha avó, umas semanas antes de morrer, tinha chamado ela e falou: se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da Gabriela pra mim? E ela falava assim: mãe, não vai acontecer nada com você, não, você tá nova. E aí, quando a minha avó faleceu, eu fui morar com ela. Então, ela sempre me criou como filha. Eu tenho 2 irmãs maravilhosas que sempre cuidaram de mim. E ela sempre me criou como filha. Sempre eu tive tudo que eu queria. Sempre fui muito mimada. A caçulinha. E quando eu tava com 18 anos, a minha mãe reapareceu. Nossa, surgiu das Que cinzas. história, Gabi. Ela me achou no Instagram, como se. Gente, sério, foi como se ela tivesse saído num dia e voltado no outro. Meu Deus. Ela chegou: oi, minha filha, tudo bem? Gente! E eu, assim, eu reconheço, eu tenho muito problema de perdoar as pessoas. Sim. Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Então, o que que eu fiz? Pra mim conseguir me curar um pouco, eu entrei com um processo pra reconhecer os meus pais adotivos como meus pais, mesmo na certidão de nascimento, e tirar ela. Você teve, assim, uma rejeição pela questão do abandono, né? Sim. E não deixa de ter, né, gente? A maternidade, ela é muito relativa, ela acontece muito isso, porque nem sempre ser mãe é quem dá a luz. É claro que ela tem um papel importante na vida do filho, mas a maternidade não é só sobre isso. É igual a Exato. paternidade, é que sobre quem cuida, sobre quem dá amor, quem dá afeto, né? E a gente está aqui no especial Dia das Mães, né, Gabi? E é muito importante a gente ressaltar: você é mãe, eu sou mãe, a gente sabe o quanto é difícil ser mãe também. Não colocando, vamos dizer, tampando o sol com a peneira, nem nada disso, né? Mas ela foi sua mãe aos 14 anos, né? E a minha filha hoje, ela tem 9 anos. Eu sei o quanto não vivi nem metade do que eu preciso viver como mãe, ainda vou aprender muito, vou apanhar muito, porque não são só flores, existem as flores, mas também tem momentos difíceis e ser mãe não é fácil. Não. E você, como mãe, eu acredito que com o tempo você vai ver que para ela também às vezes não foi algo fácil, mas você precisou viver os seus momentos, né? Eu precisei. E assim, muitas das pessoas da família me julgaram por causa do processo. Tipo, ai, mas ela é sua mãe. Gente, mas eu não reconheço ela como mãe. Ela não Sim. cuidou de mim. E foi uma das coisas que eu falei pra ela. Eu falei: todas as vezes que eu fiquei doente, não era você que tava do meu lado. Todas as vezes que eu ia fazer uma apresentação no colégio, não era você que tava lá na plateia pra me ver. Quando eu formei, ela não tava lá. Então não tem esse sentimento. Sim. Tem um sentimento de dor, porque às vezes hoje eu já tenho essa cabeça de pensar: tá, ela era uma criança ainda. Uhum. Mas muitas das vezes, quando eu era criança, eu pensava: nossa, mas será que eu não tenho valor? Gera bloqueio na criança, né? Tipo, como que uma pessoa tem coragem de abandonar um recém-nascido no hospital, gente? Eu sou mãe, eu sei o amor que eu tenho pela minha filha. Eu nunca me vi sem a Aurora. Por mais que a Aurora não tenha sido planejada, foi um baque pra mim quando eu engravidei. Gente, eu não vejo a minha vida sem ela. E pensar que uma pessoa pode ser tão fria a ponto de abandonar uma criança no hospital. E hoje a gente vê muito isso, né, Gabi? Tem pessoas que têm ali o sonho de ser mãe, tem pessoas que já não têm esse sonho, né? E faz parte da vida, faz parte, igual a gente falou que em outros momentos, Deus ele constrói, como se diz, escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes a gente não entende. Mas tudo tem o seu propósito, o seu motivo, né? Hoje você tem a sua mãe adotiva. Hoje eu vejo isso. E minha mãe biológica mesmo falou pra mim: se eu tivesse cuidado de você, você não teria a vida que você tem hoje. Exatamente. É muito Você não engraçado seria a o pessoa que que você elas seria mais hoje. falam, né? E aí eu reconheço, assim, tem a dor, mas hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Você entende o processo, né? Sim, realmente, assim, quando a gente teve a audiência do processo, a juíza virou pra mim e falou: você tem que aprender a perdoar. Mas não é só Ela sobre é sua não é só mãe. sobre perdão, né, Gabi? Não é só sobre perdão.
Porque eu consigo perdoar. Beleza, você fez, tá tudo certo, você segue a sua vida. Mas eu não consigo conviver. Porque as pessoas acham que o perdão é você perdoar e você conseguir Não. conviver tranquilamente com a pessoa. Eu não consigo conviver porque eu não reconheço E ela. você já tinha alguém que fazia esse papel de Sim. mãe, né? E essa questão do perdão é realmente o fato de você perdoar não significa que você tem que manter convivência com a pessoa. Perdoar é você deixar ir, deixar livre, deixar pra lá, passou, entende? Mas perdoar é você ficar em paz consigo mesmo e deixar ir, sabe? Deixar pra lá. E não você sentir na obrigação de ter que manter contato, convive com aquela pessoa. Você não tem essa obrigação. Perdoar é uma coisa, conviver é outra, totalmente diferente. Essa questão de você em relação à sua mãe, o que eu percebo é que realmente houve um bloqueio muito grande, e esse bloqueio é inevitável porque houve essa questão do afeto maternal, a princípio, né, nos seus primeiros instantes de vida, e aí você foi crescendo como criança, você foi percebendo, entendendo isso, que você sentia essa falta, e pelo que eu entendi, você sempre soube, né, desse abandono da sua mãe, né? Não é algo que te esconderam. A minha mãe adotiva, ela sempre foi muito aberta, e ela sempre me falou: o dia que você quiser procurar ela, você pode. O dia que você quiser ter contato com ela, você pode. Mas eu nunca tive essa vontade, porque era uma pessoa que eu não reconhecia. Só que você tinha aquele questionamento, por quê? É. Porque a gente fica, quando a gente é criança, a gente pensa, tipo, eu não merecia. Eu particularmente, dentro da minha família já teve casos, não exatamente como um abandono igual foi o seu, mas já teve caso porque na época, né, em épocas anteriores, existia muita dificuldade financeira, então acabava que as pessoas, elas acabavam doando seus filhos ou para os avós cuidarem ou para terceiros cuidarem, né, que é onde você tinha ali uma possibilidade de ter uma vida melhor. Mas, gente, não deixa, a criança não deixa de sentir falta. Inclusive, eu tive um primo meu que ele teve muitos problemas em relação a isso, em relação a abandono maternal, porque na época a criança, ela ou de duas uma, ou ele vai crescer fechado para a vida, ou ele vai se envolver em muitos problemas. Por quê? Porque a origem, a raiz tem trauma, não tem ali uma firmeza familiar. Então, acaba desenvolvendo diversos problemas na vida da criança que passa por esse trauma, por esse abandono. E realmente ele desenvolveu muitos transtornos, foi uma criança assim problemática em relação a isso. Outros desenvolvem com drogas, vão, sabe, para bebida, realmente sai fora dos eixos. Não é a gente está tratando de um assunto bem delicado, a gente sabe disso. E eu, graças a Deus, tive uma família completamente estruturada. Mas eu fico pensando que não A tem. gente sente, né, Gabi? É Minha mãe foi mãe solteira, então eu morei parte com meus avós, parte no internato, parte com a tia, e assim vai. E eu senti muito isso também, essa questão de você sente falta da mãe. A mãe, por mais que às vezes você fala, você tem a sua mãe? Tem, mas tem aquela mãe que te deu a vida. E você pensa naquilo ali, você sente aquela falta, você quer ter aquele contato e principalmente você quer entender o porquê. Só Você que questiona o porquê. Eu tenho aprendido a deixar o porquê pra lá. Na cabeça dela tá tudo certo, assim, comigo tá tudo certo. Mas a gente sempre vai se perguntar o porquê. Mesmo que a gente não possa se perguntar o porquê. E pra gente que é mãe, a gente consegue olhar, depois que se torna mãe, você consegue olhar pelos dois lados, né? O lado da filha, que pergunta o porquê, e o lado da mãe, que às vezes entende um pouquinho do porquê. Hoje eu consigo também me colocar no lugar da minha mãe. Minha mãe, embora ela não pôde me criar, ela sempre esteve presente nos momentos que ela conseguia estar, né? Então, assim, não é fácil também. Você teve ali a sua mãe adotiva que teve do seu lado. Então, você vai crescendo, igual você falou, né, Catiúcia? Vai ter pessoas que vai seguir o lado errado e vai ter pessoas que vai crescer e usar aquilo ali como algo que impulsiona ela a seguir mais longe, seguir adiante. Na minha adolescência, gente, eu dei muito trabalho. Eu tenho muita dó da minha mãe. E isso depende Eu da dei pessoa muito que tá do trabalho. seu lado, Eu né? realmente fiquei super rebelde, aquela adolescente super rebelde. E eu falo que
Aurora chorando. E eu falo que, às vezes, Deus usa a nossa maior ferida para curar outras feridas. Onde eu sou líder de adolescentes na igreja. E eu sento pra conversar com eles, eu fico, gente, mas eu já passei por isso. Eu sento pra ajudar eles, eu falo, nossa, mas eu já passei por isso. É aquela coisa, né? O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Uhum. Então, essa questão da maternidade, a paternidade, os bloqueios, né, de uma criança, ele vem disso, ele vem da base familiar, Bem, ele vem da base da mãe, do pai, o que esses tudo pais sobre família no representam para início. ele. Sim. Então, a criança ela vai criar os primeiros bloqueios de vida dela, as primeiras crenças ali, de acordo com o que ela vive nesse ambiente familiar. Então, hoje a gente tem muito isso, tem pessoas vivendo a maternidade muito nova também, e pessoas que não está muito diferente de antigamente, né, gente? Porque, assim, a gente está falando de anos atrás e já existia esse processo, não eram todas as mães que tinham filhos e cuidavam dos filhos, não era, assim como hoje, só que hoje isso tem sido de forma muito mais constante, porque as pessoas, elas são, né, vive a maternidade muito cedo, não se identifica com aquilo e acha que é só abandonar, deixar para lá. E não sabe, mal sabe essas pessoas o quão é importante, o quão ela vai representar, o quão significativo vai ser aquilo para a vida de uma criança. Porque essa criança, ela vai sim sentir a dor dessa rejeição, a dor dessa ausência, que é inevitável, sabe? Ela pode sim futuramente ter contato com você, mas a criança interior dela vai sentir essa falta, vai carregar esse bloqueio. Só que é importante a gente ressaltar também que existe, né, essa cura, é necessária essa cura interior para você conseguir Seguir em alcançar, frente, né? porque senão você não consegue se libertar. Isso prejudica inclusive a gente, porque o perdão, essa libertação, ela não é nem tanto para o outro, mas é pra para gente. você, Pra sabe? gente. E eu achei muito bom você falar essa questão da. Bom, não, né, gente? Eu achei intrigante, porque a gente entende a sua dor. Eu não posso dizer que, eu já passei por isso, porque eu venho de uma maternidade que a minha mãe, ela nunca deixou a gente para nada. Sabe o que que é nada? A minha mãe, ela é super. É aquela mãe que, se pudesse deixar, a gente estava debaixo das asas dela até hoje. Inclusive, essa semana. Ela aprontou uma comigo, eu tô lá de boa, dormi, acordei, e eu tenho o costume de acordar e não olhar o celular a primeiro momento, né? E aí, quando eu vi, eu não sei por quê, o meu celular, ele estava em modo silencioso, de não perturbe, na verdade. Eu não via chamadas dela. Eu não mandei mensagem para ela às 6 da manhã, como de costume, e aí ela ficou desesperada. Aí já meu pai, já minha cunhada, todo mundo me ligando e mandando mensagem até no Instagram: titia, cadê você? Cadê você? Cadê você? E eu tava, gente, como assim? Eu tava dormindo. Isso tudo por conta da minha mãe, que ela, não, mas a Catiúcia não faz isso, ela teria me ligado, ela me manda Ela já mensagem todo sabe, dia. né? Então, assim, a minha mãe, eu não tenho o que dizer. Eu venho de uma família que a maternidade, para mim, significa tudo. E a minha mãe, ela nunca deixou a gente para nada, nem para ir numa festa, minha mãe. Se ela pudesse levar os Minha mãe é filhos, adotiva. se ela pudesse levar os filhos, ela ia. Se ela não pudesse, ela não ia e ela não deixava com ninguém. Não, minha mãe mesmo, gente, ela era super protetora comigo. Ela não deixava eu sair no portão. Ela era super protetora. E hoje é minha melhor amiga. Gente, se eu conto pras meninas, aí eu sento com a minha mãe, a gente fala bobeira, a gente ri, a gente faz piada. Eu não vou na casa dela, você tá me abandonando. Então é assim, a gente tem essa amizade. E eu tive uma mãe incrível que me mostrou como ser uma mulher incrível. Sim. E minha mãe sempre trabalhou, sempre correu atrás das coisas dela. Ela sempre me mostrou essa mulher guerreira que corre atrás. Sempre mostrou pra todas O nós. exemplo vem de casa, né? E assim, aproveitando que a gente está falando desse momento, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão enfrentando desafios na vida profissional devido à maternidade, devido à sua experiência. Olhe para a câmera ali e deixe uma mensagem para essas mulheres. Então, pra você, mulher que tá aí se questionando, questionando o seu lado profissional, o seu lado de mãe, eu sei que a maternidade, ela é difícil. Eu não vou romantizar aqui, mas é uma dádiva de Deus.
Eu acho que, eu acredito, né, que Deus não coloca um fardo maior do que a gente não possa carregar. Então, você consegue, sim, ser uma boa mãe, ser uma ótima profissional. Não escuta o que as pessoas falam pra você. Só você sabe da sua maternidade, só você sabe da sua vida. E eu quero falar pra todas que vocês são guerreiras e que vocês conseguem sim tudo e vocês podem tudo sim. Isso, muito bem. Você destacou um ponto que vale ressaltar, tá? Você não tem que escolher entre ser uma boa profissional e uma boa mãe. Você pode ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Você pode ser tudo isso, tá? Agora, hoje a gente está vivendo esse mundo, as pessoas acham que tem que escolher. Ah, se eu tive filho, minha vida vai acabar. Eu tenho uma prima minha, inclusive a Mariana Rabelo, né? Ó, jornalista, a minha querida prima, ela tem uma história muito bonita também. E assim, ela veio de muito trauma, ela foi mãe muito nova, teve muitos problemas com a maternidade, mas hoje ela construiu uma família linda, ela construiu uma família incrível. Eu me orgulho muito porque ela veio de um relacionamento fracassado, onde ela teve o primeiro filho, e assim, foi muito forte para ela tudo que ela vivenciou, mas ela superou e hoje ela é jornalista formada, ela é empreendedora, empresária, tem um marido que adotou o filho dela como dele e assim tem uma família linda. Isso, gente, é só para você ter uma noção de que a sua vida não se resume à situação atual, tá? Situação atual não define destino final, tá bom? E tem muita assim na internet que eu vejo que o pessoal tá demonizando a maternidade, né? Você já Sim, percebeu isso? exato. Nossa, mas eu odeio ser mãe. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Mas você falaria isso pro seu marido? Pensa uma criança ouvindo Você isso. falaria isso pro seu marido? Eu amo você, mas eu odeio ser casada com você. E aí a gente volta lá para o início daqueles vídeos que seria mais ou menos os vídeos que os empresários às vezes faz para os clientes, né? Uhum. Você tentando trazer uma piada que está ali no momento, mas que você não sabe O o peso que quanto carrega. que aquilo ali impacta numa criança. Eu tenho a minha pequena de 9 anos e ela é muito emotiva. Então, um tom que você fala às vezes diferente, que você fala, eu sou mais eu sou meiga, mas dependendo do que eu tiver que te falar também, Mais vou me firme. posicionar, vou ser Uhum. firme. Então, assim, às vezes ela sente isso também. Então, às vezes essas piadas são piadas desnecessárias. Uhum. Às vezes a gente vem brincar, né? Você fala uma coisinha, ela fala, nossa, mãe, Né? pra É que piada muita mais gente, besta? muita mulher mesmo frustrada com a maternidade. Fala, ai, eu odeio a maternidade, ai, é um peso pra mim. Só que as outras não podem ter uma maternidade leve. Sim. Aquilo, se é difícil pra mim, tem que ser difícil pra todo mundo. Eu tava na internet essa semana e cancelaram uma influenciadora porque o pós-parto dela tava muito fácil pra ela. Nossa. Gente, eu fiquei. Tem aquela ideia, tem que ser difícil. Tem Tem que que ser ser difícil. difícil. É difícil, mas é difícil se a paternidade tá muito leve. Tem que ter o Eu equilíbrio, né? tenho Entre a que ter um maternidade. equilíbrio. Você tem que ter parceiro, né? Você tem que ter uma Não. pessoa que vai te ajudar ali no E dia a assim, dia. eu falo que é muito fácil pra mim ser mãe, porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, mas o meu marido é minha maior rede de apoio. Às vezes eu brinco, nossa, você é mais mãe que eu. E ó, é importante, você tocou nesse assunto, é muito importante, você que é mulher, você escolher muito bem quem vai ser o pai dos seus filhos, tá? Eu, particularmente, eu não sei vocês, mas assim, eu sou a única solteira aqui da roda, não casada e sem filhos, mas assim, eu pretendo ter, eu analiso muito isso, né? Inclusive, eu estudo sobre maternidade, porque eu sinto que é uma responsabilidade muito grande e eu quero tentar ser a melhor mãe do mundo para o meu filho. Então, eu preciso. É claro que a maternidade ela nunca acontece do jeito que a gente acha que é, Uhum. né? É muito difícil, mas escolha. Você que é mulher, escolha muito bem o parceiro, o pai dos seus filhos, porque isso é de suma importância. Você definir quem vai estar ali cuidando dos seus filhos. E hoje a gente vê que não tem essa responsabilidade, né? A pessoa ela acha que é simplesmente colocar um filho no mundo, mas não, é uma vida que vai vir de você e você tem responsabilidade nisso. É, geralmente seu parceiro, antes de você ser mãe, antes de você ter filho, ele já te dá indícios Isso, que ele não vai ser um bom pai. exatamente. Quem não é um bom filho não é um bom pai. Em relacionamentos Isso. anteriores eu já percebia, tipo, ele nunca vai ser um bom pai.
E o homem também, ele olha isso, né? Ela vai ser uma boa mãe? Ele olha isso. Olha, a gente tem É, que analisar tudo isso antes de tomar as suas decisões de vida. Hoje, eu vejo que ser mãe é a melhor coisa da minha vida. Eu acho muito gostoso. Eu vejo a Aurora crescendo assim, as coisas que ela vai aprendendo. Eu fico, meu Deus, que legal! Ela aprendeu a falar isso. Essa semana ela aprendeu a falar amém, com uma musiquinha. ai, Aí a gente. gente tá na igreja e alguém fala amém lá, arrei! Chora. Ó, Mas é mas a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu não me vejo hoje sem ser mãe. é um pedaço de você no mundo, né, Gabi? Não tem como. É, a maternidade é isso, é você tá propagando. E eu vi uma coisa que é real, né? Isso, que o seu legado é os seus filhos. Porque a sua continuidade aqui na Terra é os filhos que você deixa aqui, que vai estar propagando a sua história, o seu legado. Então, eu acho muito vago quando você deixa esse mundo sem deixar alguém, sem deixar uma marca, uma pegada sua na Terra, sabe? E por falar nesse ponto, a Aurora tá aí? Tá, vamos chamar a Aurora. Tem como a Aurora vir aqui? Gente, ela é muito linda. Vocês vão amar a Aurora. E filhos são dádivas, né? Sim. Maternidade, ela não é fácil. E a gente precisa entender também, né, as mães, porque, igual você falou, você tem um sonho de ser a mãe perfeita. Você nunca vai ser a mãe Não perfeita. existe a mãe perfeita. Não existe. Eu sei que não, mas assim, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que Sim. sentir. Não, a gente Mas tem que se preparar, mas melhor. nunca O fato, é um plano. isso, o Porque fato de muitas você das pensar, né, vezes, Gabi, na mãe perfeita é onde a gente mais se frustra, Uhum. porque a gente se cobra muito e as outras pessoas acabam, às vezes, te desmerecendo em algum ponto, falando você não é capaz disso. E por você ter aquele sonho de ser a mãe perfeita, você acaba muito acreditando no que os outros estão falando. Aurora, vem aqui, Aurora. Ixi, Ai, mamãe. gente. Dá pra mamãe dela, mamãe. Ué, Bebê, como Legal. trocamos a mamãe. Deu pra tia? trocou, mamãe. Trocamos a mamãe. Vai lá na Filha, mamãe. leva pra mamãe dela. Que Aí ela tá com a cara linda. mais lerda do mundo. Vem, Não, mamãe. e é uma Agora cópia vem da aqui, mãe, né? né? Gente, Eu ela é falo que ela é muito muito linda. durinha. Eu acho ela muito parecida com o pai dela. Ai, não. Dá oi pra titia. O primeiro podcast da Aurora, tá, gente? A Aurora faz o primeiro podcast dela com 11 meses. 11 meses, tão piquitita. Semana que vem é aniversário, né, mamãe? Ai, que linda. Você gostou Vai do fazer um microfone? aninho. Fala oi. Oi? Fala oi. É Ela tímida. tá tímida agora. Mas o que você acha em relação à maternidade, Gabi? Você acha que tem mais fardo ou tem mais leveza? Me fala. Não vou mentir. Gente, é difícil. Não vou mentir. Realmente você tem que se doar mais. Você tem que correr atrás mais. Porque a gente. Olha, isso aqui a gente quer dar um mundo. A gente quer dar um monte de laço, um monte de vestido. Mas é mais leve porque você tem alguém. Você tem um propósito. Você tem um Você porquê, tem alguém. Né? Você tem um porquê pra lutar. E todos os dias eu acordo e vou trabalhar feliz porque eu sei que eu tô fazendo o meu melhor pra essa menina que tá quase quebrando o microfone. E é um motivo de alegria, né? Igual o fardo, às vezes tem dia que você tá nervosa, que você chama a atenção e do nada você já tá segurando pra não rir. Porque... Não, gente, na hora que a Aurora dá as birras dela, eu morro de rir. Eu Você vejo assim, finge que você gente, segura. como que educa se me dá vontade de rir das coisas que ela faz? Uma hora você quer esmagar, outra hora você já quer rir. E assim, é um turbilhão de É um emoções a turbilhão. maternidade, né? Igual essa semana na igreja, ela tava passando por debaixo dos bancos. Meu Aí eu peguei e virei assim, você fica aqui. E ela olhava pra minha cara e dava gargalhada. Aí, aí, você como que eu fica brigo? séria pra não perder Eu a não dou postura. conta de ficar séria. Eu não dou conta. Eu olho pra ela, caio na risada. Que é muito legal esse neném aprendendo um monte de coisa. E eu acho muito bom, assim, eu acho que a maternidade e a paternidade também, isso tanto para o homem quanto para a mulher,
o filho, ele representa um porquê maior, ele representa uma força maior. Basta você ver isso do ângulo certo que é. Porque quando você vê ali uma vida que depende da sua, que é um pedaço seu no mundo, Você e quer como você lutar pra falou, dar você quer dar o o mundo, você mundo. quer dar tudo, você quer dar o melhor. Então é importante sim, você se preparar para a maternidade, para a paternidade, mas é importante você ter consciência de que essa coisinha piquitita vai ser o seu porquê na Terra. E quando você se empenha em dar o seu melhor para ser o melhor pai, a melhor mãe para essa coisinha, você não tem como você não crescer. Tem muitos homens que se tornam melhor, né? Depois da paternidade, assim como tem muitas mulheres que se tornam melhores depois da maternidade. Assim, tudo muda depois da maternidade. Você muda. Eu falo que eu quero trazer um pouquinho da Gabriela de antes, mas é porque era eu. Aí, sabe, você se cuidava mais, você fazia mais coisa por você. Mas seu casamento muda, você muda, os seus gostos mudam. Então, tudo As muda. suas prioridades mudam, né? Muda. E Tudo. Seus sonhos. tudo na sua vida agora não é incluso só você, é incluso uma terceira pessoinha, né? E as pessoas às vezes falam, eu não quero ser mãe porque eu não vou conseguir viajar, porque eu não vou conseguir fazer isso. Gente, vocês conseguem fazer tudo com esse neném aqui. Consegue. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar correndo atrás. Mas é Mas, um trabalho gostoso, prazeroso, né? olha essa Porque carinha, você gente. receber um sorrisinho. Gente, eu sou tia de 5, né? E eu acho. Não dou conta. A gente se sente, sabe? Poxa, eu preciso fazer alguma coisa por essa vida, Uhum. sabe? E a E melhor coisa do mundo é receber esse sorrisinho sem dente. você chega Olá. depois de um dia cansativo e tem alguém ali te olhando, tentando te fazer sorrir, mesmo você não querendo. Não, eu chego, eu deito no sofá e ela tá lá brincando na sala e ela ama música. A Aurora é totalmente musical. Você quer agradar ela, colocar música. E ela dança, e ela pula, e ela dança. Então, assim, é meu descanso. Ai, ai, gente. E É minha vida, né? aproveitando que a gente está aqui nesse momento, eu quero falar para você que é mãe, que não desista do sonho de ser mãe. Eu sei que eu particularmente, eu nunca tive vontade de casar, mas eu sempre tive vontade de ser mãe. E é muito interessante isso a gente analisar, porque era um bloqueio meu descobrir isso, né? Mas assim, a maternidade ela faz parte da mulher. E a mulher que ela não quer ser mãe, alguma coisa errada tem. Algum bloqueio ela tem, algum trauma. Mas eu quero que você saiba que quando tem uma vida dependendo da sua, você vira uma super mulher, você vira um super homem. E aproveitando esse momento também, eu queria deixar, porque a minha mãezinha querida foi a primeira pessoa que eu disse eu te amo na vida, minha mãe. Eu lembro disso como se fosse hoje. Era um Dia das Mães, inclusive um domingo, Dia das Mães. E a minha mãe, a gente passou por um estresse muito grande, a gente estava voltando da fazenda, o carro estragou, a gente teve que andar a pé porque não tinha como chegar em casa. E a gente chegou muito cansado esse dia. Mas eu queria dar os meus parabéns para ela. E eu era uma criança, ela é alta, né? Eu pedi para ela abaixar um pouco, porque eu queria dar um abraço nela. E eu não conseguia dizer eu te amo assim, abertamente para ela. Eu tinha vergonha, eu era muito tímida. E aí eu pedi para ela abaixar, ela abaixou, abracei ela e eu sussurrei no ouvido dela: Feliz Dia das Mães e eu amo muito você. Gente, eu lembro que eu chorei muito esse dia, assim, no ombro dela, porque para mim era uma dificuldade muito grande. E eu quero aproveitar esse momento aqui e deixar os meus parabéns para ela, dizer que você, dona Miguelina, é responsável pela mulher que eu sou, pela mulher que eu estou me tornando, e eu desejo ser uma boa mãe tão quanto você foi para mim e tão presente quanto você foi para mim. Eu quero dizer que nesse momento, o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida, o quanto eu sei que você vai ser a melhor avó do mundo para os meus filhos. E quero te deixar um feliz Dia das Mães, do fundo do meu coração, tá? Valorize a mãezinha de vocês, porque tem muita gente que queria estar perto e não tem mais. E mãe é uma coisa única, uma coisa única. Muito obrigada. Os meus parabéns, né? Vai para mãe em dose dupla, né, gente? Para minha avózinha, que minha avó ajudou muito na minha criação, então assim, ela foi a minha segunda mãe.
Minha mãe também é uma mãe maravilhosa, mesmo longe, ela sempre me aconselhou muito, ela sempre foi uma mãe muito presente na palavra, na conexão. Então, feliz Dia das Mães para minha mãe, Nilce Márcia, para minha avózinha, Marcionília, feliz Dia das Mães e obrigada por tudo. Se eu sou a pessoa que eu me tornei hoje, é graças a elas também, porque minha mãe sempre me orientou muito, mesmo apesar da distância. Às vezes a gente acha que porque a mãe não está perto, ela não. Porque é justamente a questão. Minha mãe não pôde estar perto porque ela precisava trabalhar. E ela não tinha condição para estar com os filhos dela. E minha avó fez esse papel. Então, não é porque a mãe às vezes tem que trabalhar, tem que deixar o filho para trabalhar que ela não é mãe. Então, feliz Dia das Mães, mãezinha, feliz Dia das Mães, vó, muito obrigada por tudo. É mamãe. E você, Gabi? Gente, deixa eu dar Feliz Dia das Mães pra minha mãe. Não chora não. Pra minha mãe, que sempre foi a minha mãe, que me acolheu, que me fez ser a mulher que eu sou hoje, que sempre esteve presente nos momentos difíceis, nos momentos de felicidade. E que mãe por adoção é ser mãe sim, tá, gente? É ser uma mãe incrível e uma mãe presente. Que eu acho que é isso que a gente precisa. Sim. A maternidade como ela é, né? Então é isso, gente. A gente está chegando ao final de mais um episódio. Muito emocionante estar aqui e dizer para você, parabéns para você que é mãe, que é profissional, que é esposa, que trabalha, que é do lar. O seu lar precisa de você, você é insubstituível no seu lar. E esses serzinhos aqui, a criança que você colocou no mundo, ele é o seu porquê maior. Então, para você que não desistiu dos seus filhos, que segue sendo uma mãe batalhadora, mas uma mãe presente, uma mãe que faz de tudo pelo seu lar, pela sua família, você merece todo o amor do mundo, merece todos os mimos do mundo. E por ser essa super mãe, essa super mulher, e você que é homem também valoriza, viu? Porque a vida da mulher que é empreendedora, que trabalha, que estuda, que é mãe, que é do lar, a mulher ela é multitarefas, mas ela também cansa, tá? Dá mais atenção a essa mulher, nota mais ela, mima mais ela, porque ela precisa de você. Ela é forte, mas ela também precisa de você. Eu costumo, inclusive, dizer que lá fora, para o mundo, você tem que ser a leoa, que vai à caça dos seus sonhos, mas dentro da sua casa, do seu lar, você tem que ser a gatinha, que é protegida pelo esposo, que mima os seus filhos, que precisa de atenção, de carinho, porque a mulher, ela é isso. Ela precisa disso, tá? Não é porque ela é forte que ela não precisa, tá bom? Então é isso, meus queridos. Gente, Aurora, agora você vem aqui na titia? vai na tia? Você vem aqui pra gente finalizar Vai, o podcast com você? Vem cá. Meu Deus do céu. Falei isso, gente. Fala, ê! Muito obrigada pela sua participação. A titia fica muito feliz. Ó, gente, eu não tenho nem jeito para segurar a criança, mas é isso. Então, aqui a gente finaliza o nosso episódio de hoje com a Aurora e essa lindeza com a aqui. Ana Laura, né, mamãe? E a gente agradece muito a sua participação, tá, Gabi? A gente deseja todo sucesso, que você siga sendo essa super mãe e que você cresça vendo o exemplo que a sua mãe é para você, tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.